Imagine um filme de guerra. Exércitos colidem, reis caem e o mundo está em chamas. No centro de tudo, o herói da história acaba de vencer uma batalha impossível. A câmera foca nele, ele está exausto, coberto de poeira e sangue. Mas de repente, um estranho entra em cena. Ele não tem um exército, ele não tem espada, ele traz apenas pão e vinho. Ele não é apresentado, ninguém nem pergunta o seu nome. Mas o grande herói, o pai das nações, ajoelha-se diante dele. Ele aparece apenas 3 versículos e parte de uma narrativa histórica, e depois desaparece por 1000 anos. Esse é o mistério de Melquisedeque. Para entender o quão estranha é essa aparição, precisamos voltar para o Gênesis 14. O cenário é a Guerra dos Reis. 4 reis do Oriente contra 5 reis da região do Mar Morto. É uma guerra mundial da antiguidade. Ló, sobrinho de Abraão, é capturado. Abraão, que até então era um homem pacífico, reúne 318 homens nascidos na sua casa e persegue os exércitos imperiais. Contra todas as probabilidades, Abraão vence. Ele resgata Ló, recupera os bens e volta triunfante. Ele é agora, sem dúvida, o homem mais poderoso da região. Reis deveriam até temê-lo. O rei de Sodoma sai para encontrar Abraão. É o encontro político mais esperado. O vencedor e o perdedor estão a negociar. Mas então, do nada, sai de Salém uma figura chamada Melquisedeque. O texto em hebraico é seco e direto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Pense nisso. E Abraão o reconhece. Abraão, que não se curva a ninguém, entrega-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque abençoa Abraão e tão rápido quanto chegou, ele some da história, deixando para trás a pergunta que nos assombra até hoje: de onde veio este homem? Depois daquele dia no vale, Melquisedeque desaparece. O texto bíblico fica em silêncio. Séculos passam, impérios ascendem e caem. O caso Melquisedeque parece arquivado nas areias do tempo. Mas 1000 anos depois, uma nova pista surge. O rei Davi, em Jerusalém, escreve um cântico profético, o Salmo 110. De repente, sem aviso, Deus quebra o silêncio sobre aquele rei antigo. Davi ouve um juramento divino: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Espera, para sempre? O sacerdócio em Israel era exclusivo da tribo de Levi. Eles nasciam, serviam e morriam. Mas daqui, Davi falava de uma ordem diferente, uma ordem eterna. Melquisedeque não era apenas um rei local, ele era o protótipo de algo muito maior. A investigação leva-nos então ao Novo Testamento, ao livro de Hebreus. É aqui que um autor anônimo age como um perito forense decifrando o código deixado em Gênesis. Primeiro ele analisa o nome. Em hebraico, Meler significa rei. Tzedek significa justiça. Ele é o rei da justiça. Depois, o título, rei de Salém. Shalom significa paz. Ele é o rei da paz, justiça e paz. Uma combinação que nenhum rei humano jamais conseguiu manter perfeitamente. Então o autor aponta a prova mais chocante: o silêncio do registro. A Bíblia, obcecada por genealogias sobre quem criou quem, deliberadamente omite a origem dele. O autor de Hebreus diz que ele foi feito sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ele não é apresentado como um humano normal. Ele é apresentado como alguém que simplesmente é. A conclusão é perturbadora. Melquisedeque não estava lá apenas para abençoar Abraão. Ele estava lá para deixar um rastro, uma sombra projetada no passado por alguém que ainda viria no futuro. Então, qual é o veredito? Quem era, afinal, aquele homem misterioso no vale? Depois de reunir todas as pistas, resta-nos apenas 2 suspeitos principais nessa investigação milenar. A primeira possibilidade é que Melquisedeque fosse um rei humano normal, um governante cananeu que no meio de uma terra pagã encontrou o Deus verdadeiro. A falta de uma genealogia seria, então, um artifício literário divino. Deus teria orquestrado o silêncio sobre a sua vida para que ele servisse de molde. Como um ator num palco, ele interpretou o papel do Messias séculos antes de Messias chegar. Mas há uma segunda possibilidade, uma que faz muitos hesitarem. Se ele não for apenas uma sombra? E se o próprio Rei da Justiça tivesse descido à Terra? Alguns estudiosos sugerem que Melquisedeque allegedly poderia ser uma cristofonia, a encarnação do próprio Messias, fazendo uma visita temporária para abençoar Abraão pessoalmente. Isso explicaria a sua autoridade suprema, o dízimo recebido e a descrição perturbadora de uma vida sem início de dias e nem fim de vida. Humano ou divino? Sombra ou substância?
Talvez o mistério seja intencional. O autor de Hebreus não nos dá a resposta fechada, ele nos dá o significado. No fim das contas, Melquisedeque não aponta para si mesmo. Ele é uma sinalização na estrada da história. Ele veio do nada e voltou para o nada com um único propósito: provar que existe um sacerdócio superior à lei, baseado não numa linhagem humana, mas numa vida indestrutível. O mistério de Melquisedeque prepara o palco para a revelação verdadeira de uma aliança mundial superior de religião, de crença e de amor. O homem desapareceu no deserto, mas a ordem permanece para sempre.